convido você ao livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque. Só para a gente se situar um pouquinho sobre o tempo e quem foi Abacuque antes de lermos, Abacuque ele fala num tempo em que o reino de Judá estava à beira de um colapso. O reino de Judá estava prestes a ser invadido pela Babilônia. O profeta não está falando de um tempo que ainda vai demorar para chegar. Ele está falando de um tempo que está muito próximo e que ele já sente na pele o que vai acontecer com o seu povo. Porque Judá não aprendeu com os seus irmãos do reino do norte, eles vão sentir na pele agora o que vai acontecer. Temos que nos lembrar, e eu sempre faço questão de deixar isso claro, que depois de Salomão, os reinos foram divididos, ou o reino foi dividido. Passou-se a ter o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, que ficou constituído de 10 tribos de Israel, em 722 a.C., foram invadidos pela Síria e levados cativos. Esse reino foi levado, mas o reino do sul, que foi aquele reino que ficou com apenas 2 tribos, ainda assim era guardado pelo Senhor. O próprio Deus foi quem lutou em favor do reino do sul, o reino de Judá, que capital era Jerusalém. O próprio Deus estava defendendo esse povo. É interessante que quando você lê livro dos reis, livro das crônicas, Israel, reino do norte, era um povo totalmente depravado, um povo que se afastou do Senhor. Apesar de fazerem parte da herança do Senhor, era um povo extremamente corrompido. E sempre quando você vê maus reis reinando, a maioria deles fazem parte do reino do norte. Em contrapartida, o reino do sul era um reino onde os reis, na sua maioria, eram reis bons, que amavam, que serviam ao Senhor e que andavam nos caminhos do Senhor. Haviam sim muitos reis corruptos, mas uma boa parte deles eram bons reis que serviam ao Senhor. Então o reino do norte foi levado cativo pelos assírios, mas Deus ainda estava preservando o reino do sul. Eles não viram o mau exemplo dos seus irmãos, eles não se aperceberam do que Deus estava fazendo com o reino do norte. Isso era para ser disciplinador, porque eles olhavam para o exemplo dos seus irmãos que foram levados como escravos e podiam pensar: isso pode acontecer com a gente também, porque nós também estamos nos afastando do Senhor. Então, ao invés de se notarem também como pecadores, não atentaram, e inevitavelmente Abacuque está dizendo que o Senhor vai agir contra esse povo. Abacuque não fala de um tempo de oportunidades, ele não fala como os outros profetas de convite ao arrependimento, ele não fala de graça que vai ser estendida, pelo contrário, ele vai falar exatamente contra isso. Ele vai falar que Deus não vai mais tolerar as faltas do seu povo. Pelo contrário, Deus naquele tempo vai agir com a sua forte disciplina contra o seu próprio povo. A gente não sabe muita coisa sobre Abacuque. Nós não sabemos a procedência de onde ele é, não sabemos a posição social de Abacuque, não temos muitas informações sobre quem é esse profeta que Deus levantou. O que nós sabemos é que o nome dele significa abraçar. Martinho Lutero, ele interpreta o nome de Abacuque como um abraçador, ou aquele que abraça os seus irmãos ou estende os seus braços para acolher aqueles que são os seus irmãos. Então, sabe-se isso, sabe-se que o tempo em que Abacuque profetizou no reino de Judá foi nos primeiros anos do rei Jeoaquim. Se você se lembra, nós falamos sobre um rei importante chamado Josias. Josias foi o rei da reforma, aquele rei que encontrou dentre os tesouros do palácio o livro da lei. E porque ele achou o livro da lei, ele começou uma reforma espiritual no reino de Judá. Antes de Josias, houve um mau rei chamado Manassés.
Esse rei Manassés ficou 55 anos na liderança do povo, mas ele foi um rei extremamente perverso, um idólatra. Foi ele quem trouxe para dentro do reino a adoração a Moloque, que era aquele deus que entregavam os seus filhos para serem queimados no fogo. Então, durante 55 anos, esse idólatra reinou no povo. E vamos pensar, irmãos, que 55 anos dá tempo de fazer muito estrago. Não dá? 55 anos é muito tempo estragando o coração e a mente do povo. 55 anos é tempo suficiente para você mudar a visão de pessoas. E é exatamente isso que Manassés faz. Porque ele era extremamente corrompido no seu coração, extremamente idólatra, extremamente pervertido. O coração do povo estava endurecido para Deus. Deus era deixado de escanteio, esquecido pelo seu próprio povo. E quando ele morre, Deus levanta esse novo rei chamado Josias, que foi rei bem criança. E quando foi encontrado esse livro da lei, eles ficaram atônitos, do tipo: como nós não sabíamos disso? Como os nossos pais não tinham ciência desse livro e do que Deus ordena nesse livro? E então Josias, usado por Deus, começa a fazer uma reforma espiritual no reino. Ele manda derrubar os altares, ele manda matar aqueles idólatras, os sacerdotes idólatras. Ele começa a renovar o coração do povo. Ele começa um retrabalho de aproximação de Deus. Mas ele dura muito pouco tempo. Ele não dura tanto tempo quanto Manassés. Por isso que muitos acreditam que, apesar de ter sido boa a reforma que ele fez, ela não foi profunda o tanto que era necessário. Não chegou tão profundo quanto a corrupção de Manassés. Por isso que quando ele morre, os filhos dele assumem o trono. Era reinos de sucessão. O pai morria, o filho assumia no lugar. E os filhos dele foram corruptos. Os filhos dele estragaram o bom trabalho que o pai fez. E é aí, exatamente, que aparece um nome de um rei chamado Jeoaquim. Esse rei é o que vê a Babilônia assumindo o controle da potência mundial. É esse rei que é levado também como um dos escravos para a Babilônia. E então Abacuque profetiza no tempo em que esse homem é rei. Ele profetiza exatamente no momento em que a Babilônia se torna grande. É exatamente nessa transição de poder mundial que Abacuque aparece como profeta do Senhor. Alguns teólogos acreditam que ele tenha profetizado no ano 605 a.C. E por que isso é importante? Porque em 612 destrói os assírios. E eles começam a se tornar grandes, mas ainda tem uma potência. Vocês sabem dizer qual potência ainda existia no mundo antigo? Ela é desde o tempo de Moisés. Contra quem Moisés sobe para libertar o povo? Contra o Egito. Ainda o Egito era forte. Então Babilônia lida com o Egito ainda. Mas em 605, 7 anos depois, Babilônia vence numa batalha chamada Batalha de Carquemes. Eles vencem o Egito. Agora Babilônia não tem mais ninguém para competir. Babilônia se torna grande. É a única potência que existe no mundo. Eles são agora os que comandam todas as coisas. Eles não têm que dividir mais nada com ninguém. Babilônia se torna forte e por causa disso o reino de Judá se torna então vassalo de Babilônia. Ainda não tinham sido destruídos. Porque isso vai acontecer entre os anos 587 e 586. Tem um bom tempo de história até que o reino é invadido por Babilônia e destruído. Mas os teólogos concordam que Abacuque está nesse processo. A Síria já não é mais poderosa, Babilônia está destruindo Egito, é a nova potência mundial, e Judá está sendo cercada
para ser invadida. E o profeta aparece exatamente nesse momento de um monte de coisa acontecendo. É um momento em que as coisas estão agora todas bagunçadas na política, na fé. As coisas viraram de ponta cabeça e o profeta surge exatamente nesse contexto. Podemos dizer então, pensando no profeta Abacuque, que ele viveu essa transição de poder. E é interessante que quando a Assíria é destruída, o povo tem uma folga para poder expressar a sua fé, a sua religião. E é exatamente nesse tempo de folga entre declínio de Assíria e subida de Babilônia que surge aquele rei chamado Josias. E Abacuque vive de perto essa renovação espiritual. Abacuque é um homem que vive na pele essa mudança que Deus está fazendo no coração do povo. Ele experimenta junto com Josias, porque provavelmente Abacuque era um menino, um jovem no tempo do rei Josias, e ele vê o que Deus está fazendo por meio daquela renovação espiritual no tempo do rei Josias. E é interessante que quando Josias morre, ele é sempre lembrado porque ele foi um bom rei. Abra sua Bíblia lá em 2 Crônicas, por favor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas 32, versículo 25. Eu acho que eu marquei errado. Deixa eu ver aqui só um minutinho, eu acho que... Não, marquei errado o texto. Perdão, irmãos. Desculpa, é 35. 2 Crônicas 35, versículo 25. Quando Josias morre, olha o que o texto diz no versículo 25 do capítulo 35. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, e até o dia de hoje todos os cantores e cantoras nas suas lamentações se têm referido a Josias. Isto se tornou um costume em Israel, e essas lamentações estão escritas no livro das lamentações. Então sempre o nome de Josias era lembrado como um bom rei que passou e que fez uma reforma espiritual na vida do seu povo. Entendido isso, o tempo em que Josias escreve, que Abacuque escreve, a gente vai para o tipo de livro que é Abacuque. Abacuque, o estilo da maneira como ele escreve é de um homem que tem coragem de abrir o coração para falar com Deus. É um homem que abre o seu peito, escancara o seu coração para poder falar com o Senhor. Abacuque é um homem que pensa, é um homem que vê o seu tempo e busca o Senhor porque ele não consegue entender o que está acontecendo. Ele vê a situação, ele se lembra do que Deus fez quando uma reforma no tempo de Josias aconteceu, e agora ele olha e o seu povo está voltando para trás. O povo que outrora tinha buscado ao Senhor, Deus estava fazendo um avivamento espiritual, agora esse povo estava voltando para trás. Ao invés de avançar em direção ao Senhor, o povo estava regredindo na sua fé, na sua espiritualidade, o povo estava se tornando mau e violento. E Abacuque vê isso e ele fica indignado. E por que ele fica indignado? Senhor, nós vivemos tempos tão bons. No tempo do rei Josias, foram tempos de vitória, de espiritualidade, de aproximação do Senhor, mas agora a gente está regredindo e parece que o Senhor não está vendo o que está acontecendo. Ele é esse tipo de profeta que tem coragem de abrir o coração para falar com Deus. Os demais profetas que nós já estudamos, eles geralmente falam em nome do povo para Deus.
Mas aqui ele não está fazendo isso. Ele está falando diretamente com Deus sobre o povo. Ele não está intercedendo pelo povo, mas ele está falando: Deus, o seu povo está se corrompendo e o Senhor não vai fazer nada. O Senhor não vai tomar nenhuma atitude, o Senhor não vai se manifestar sobre o que o Senhor está vendo. E a profecia dele vai se desenvolvendo nesse tom, em que ele começa, de certa forma, a questionar: Deus, o que o Senhor está fazendo? Deus, qual é a ação do Senhor? Porque eu não consigo ver, eu não consigo entender. E por que Abacuque se conecta com a gente? Porque a gente também tem essas mesmas sensações. Quando nós estamos vivendo os dilemas da vida, as situações difíceis, e a gente se lembra dos bons momentos que nós já vivemos, daqueles momentos em que as coisas eram melhores, daquele tempo em que as coisas pareciam fluir de maneira mais harmoniosa, e agora a gente vê a nossa vida extremamente bagunçada. Qual que é a nossa sensação com sinceridade? Deus, eu já vivi tempos melhores, mas agora o Senhor se esqueceu de mim. Parece que o Senhor não está me percebendo no meio desse caos todo. A minha vida está em ruínas e eu não consigo ver o Senhor fazendo nada. Parece que o Senhor está apático diante do que está acontecendo. Parece que o Senhor não está de olho na minha aflição. Pode ser que você não fale, porque a nossa sensação é: eu vou falar isso para Deus? Eu vou orar desse jeito? Quem sou eu? Mas o profeta, ele nos ensina, e você vai perceber quando nós entrarmos no capítulo de número 1, como essas coisas funcionam dentro de uma oração, que é exatamente o que o profeta faz. E Abacuque, ele se preocupa com o mal, ele vê o mal crescendo, e a preocupação dele é com essa falta, ou aparente falta, de preocupação de Deus. Então, quando a gente vai para Abacuque, ele é mais um profeta intercessor do que um profeta pregador. Ele está intercedendo pelo seu povo e apresentando a Deus o problema do seu povo. Então, no capítulo de número 1, eu quero ler com você até o versículo de número 4, capítulo 1, versículo de 1 a 4, o texto começa: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Ele começa pensando sobre o problema do mal. Ele começa a analisar a maldade do próprio povo do Senhor. E por que ele faz isso? Para você se lembrar, porque ele viveu um tempo de avivamento espiritual. Ele viveu um bom tempo no reinado de Josias. E agora ele vê o povo voltando para trás. Ele vê o povo regredindo na sua fé. E ele vê a maldade crescendo no meio do seu próprio povo. E é exatamente por isso que ele começa a pensar sobre a maldade. E esse é um tema muito comum nos nossos dias. A origem do mal. Por que o mal existe? Por que existe a maldade? E são coisas que a gente se pega muitas vezes pensando sobre elas, porque a gente não consegue conceber o tamanho da maldade em que as coisas se encaminham. Durante algum tempo na história, para poder responder à maldade, muitos tentavam negar a existência de Deus, porque é do tipo: se Deus é bom, por que existe o mal? Isso é uma frase filosófica. A filosofia tenta compreender isso. Como você pode dizer que o Deus que você crê é bom, mas se nós somos cercados por maldade? E é a partir disso, dessa premissa, que começam a surgir também maneiras de respostas contra a isso. E algumas respostas não cristãs com relação a isso é do tipo: vamos tratar o sofrimento como uma ilusão.
Isso acontece muito naquelas religiões orientais de espiritualidade, de meditação. Eles então, para encarar o mal, eles começam a anular o mal. Esse é um grande problema, apesar de parecer que resolve, do tipo, vamos fingir que não existe, vamos fingir que o mal é apenas uma coisa da nossa cabeça, é apenas ilusão. Vamos pensar que o sofrimento que o mal causa é apenas transitório, é algo que não faz sentido e que a gente consegue abolir ele de vez da nossa realidade. Por ora, pode parecer bom, mas tem um problema. O problema é, eu não consigo ter empatia pela dor real que as pessoas têm, pelo sofrimento que é real. Como eu posso dizer, por exemplo, para uma mãe que acaba de enterrar o filho, que o que ela está sentindo é ilusão? Como eu posso olhar para alguém que está sofrendo no leito de enfermidade, dizendo, isso que você está experimentando é ilusão, faz aí algumas horas de meditação que você vai passar por isso. Se nós fizermos isso, nós estamos sendo muito fracos e egoístas, porque nós não estamos encarando a dor da pessoa do fato como ela é. Estamos simplesmente olhando para a dor alheia e dizendo, você está fingindo, isso não existe, é ilusão da sua cabeça, vai que você consegue, isso vai passar. Isso faz sentido? Não faz, porque sofrimento e maldade é coisa real, coisa que não está no mundo das ideias, mas que estão aí. Isso é tão interessante que a própria Bíblia fala que o próprio Cristo, ele foi um homem de dores, que sabia o que era padecer. Então esse não é um conceito cristão. Nós não podemos olhar para a maldade e para o sofrimento e dizer, isso não existe, é coisa da cabeça. O mal existe e a gente precisa lidar com ele. Mas uma outra resposta que é muito comum ser dada, mas que não é cristã, e que às vezes muitos cristãos acabam acreditando que é verdade, é que existe uma briga entre dois deuses, o nosso Deus e o mal. Ou, em outras palavras, existe uma briga entre Deus e o diabo, e que eles ficam disputando forças, o mal tentando lutar contra o bem para vencê-lo, e o bem revidando contra o mal para vencê-lo. Quantos de nós não acreditam que é assim no mundo espiritual? Que existe uma briga cósmica, que a gente não vê, mas que está acontecendo ali naquele reino espiritual, Deus lutando contra Satanás. É errado, porque se a gente acredita nisso, a gente está atribuindo um poder que Satanás não tem. Ele não é todo poderoso a ponto de lutar contra Deus e talvez conseguir vencer. Se a gente crer nisso, a gente está diminuindo quem é Deus. Precisamos entender que até o diabo é diabo de Deus. Ele não faz o que ele quer. Ele não tem autoridade, ele não tem poder para fazer o que dá na cabeça dele. Do tipo, hoje acordei com vontade de fazer um extremo mal. Vou lá e vou fazer porque eu sou livre para isso. Ele não pode fazer isso. Porque até o mal que o diabo faz, ele tem que pedir permissão para Deus. Ele não é um agente livre. E se eu creio que existe uma briga entre Deus e Satanás, eu estou atribuindo um poder para Satanás que ele não tem, porque ele não é poderoso para isso. Então, essas maneiras de responder essa coisa não funciona. Não funciona. A Bíblia, ela até trata do assunto do mal e do sofrimento, mas ela não é exaustiva em trazer respostas para nós. Um exemplo clássico disso é Jó. Jó experimenta na pele o que é o sofrimento. Ele perde tudo o que ele tem instantaneamente, como se da noite para o dia. Ele perde as suas riquezas, ele perde os seus filhos, ele perde os seus amigos e praticamente ele perde a esposa, porque ela é contra a fé e a paciência de Jó. Esse homem que tinha tudo, agora ele vê que não tem mais nada, e isso traz uma inquietação ao coração de Jó. E por quê? Porque Jó não consegue entender como um homem como eu, justo, que serve a Deus,
que anda com Deus, pode experimentar o sofrimento. E não é exatamente isso que muitas dessas igrejas aí fora dizem para muitas pessoas? Se você é crente, você não pode estar sofrendo. Se você é crente, você tem que determinar cura sobre doenças, porque crente não tem doença. Se você é crente, você não pode se conformar em ser pobre, em ser simples. Se você é crente, você não pode aceitar morar numa casa simples, você não pode ter carro simples, porque você é crente. Se você é crente, você pode todas as coisas, porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Não é isso que dizem aí afora? E as pessoas começam a achar o quê? Que ser crente é como você ter um talismã na mão, que você faz ali um pedido com boa vontade e Deus vai servir você com todos os benefícios que esse mundo pode dar. É um equívoco, porque aí você vai para Jó, e Jó é um homem que experimenta sofrimento. É um homem que entra numa profunda crise, porque ele olha para a vida dele e fala: eu não mereço sofrer o que eu estou sofrendo, porque eu sou um homem bom. As pessoas na minha cidade me procuravam porque achavam eu justo para lidar com as causas delas. Quando os meus filhos saíam para festar, eu orava por eles, porque eu não sei se eles pecaram nessa festa, mas se eles pecaram, eu de antemão já orei em favor dos meus filhos para que Deus perdoe os pecados dele. Então Jó olha para a vida dele e pensa: por que eu estou passando por isso? E não podemos dizer: Jó, o seu sofrimento é uma ilusão, coisa da sua cabeça. Não podemos dizer isso para Jó, porque ele está sentindo o sofrimento de perto. E por mais que Jó, durante a leitura do livro, procure respostas, Deus não dá respostas para Jó. Porque Deus não é obrigado a dar respostas para mim e para você, daquilo que Ele está fazendo. E quando Ele resolve fazer, Ele faz isso de maneira graciosa, mas Ele não é obrigado. E é exatamente isso que acontece com Jó. Por mais que ele questione, Deus não dá respostas. Pelo contrário, o que Deus dá para Jó? Mais perguntas. Ele questiona ainda mais Jó. Ah, você está querendo me peitar, Jó? Onde você estava quando eu criei tudo isso aqui? Quem é você para poder dizer onde eu posso ir ou até onde eu posso ir? Jó, onde você estava? E Deus começa com aquela série de perguntas, e Jó chega num ponto de dizer assim: eu não tenho respostas, eu não sei o que falar diante das suas perguntas. Sabe quando Deus vai achatando a pessoa e ela vai ficando pequena, porque ele não consegue ver como responder a essas questões que Deus coloca diante dele. E por que Deus faz isso? Para colocar Jó no lugar dele. Você é criatura, eu sou o Criador, eu sei o que eu estou fazendo. E isso, diante dos nossos sofrimentos e das nossas perguntas, deveria ser o bastante. Porque Deus olha para nós e fala: eu sei o que eu estou fazendo, eu não perdi o controle, eu não sou como um menino fanfarrão, que faz as coisas por ímpeto, sem saber a finalidade delas. E é isso exatamente o que Deus faz com Jó, mas coloca no lugar. E Ele faz isso para mostrar para Jó que Ele é grande e que Ele é Deus. Mas Abacuque também questiona Deus. Abacuque também coloca-se como um questionador. Ele quer saber por que uma nação má pode prosperar. E de que nação que nós estamos falando? Babilônia. Lembra-se que eu disse que ele está vendo a Síria caiu, Egito caiu, agora a Babilônia é grande. E agora a Babilônia está cercando o seu reino. Babilônia quer conquistar o reino de Judá. E a pergunta dele é: por que o mal prospera diante da cara do justo? A gente não se questiona isso também? E sabe quem fez esse mesmo questionamento na Bíblia? Um homem chamado Asaf. Salmo de número 73. Salmo 73 é o coração inquieto de um homem
que ele diz assim: porque eu fiquei reparando porque eu fiquei olhando o crescimento do ímpio, os meus pés quase escorregaram. Porque eu fiquei vendo os ímpios prosperarem, eu quase escorreguei. E aí ele começa uma dissertação do tipo: eles são mais bonitos, as casas deles são melhores, eles têm mais benefícios do que qualquer outra pessoa, eles falam e as coisas acontecem, eles abrem a boca para falar contra Deus e parece que nada acontece. Eu comecei a olhar para essas coisas. Em outras palavras, eu comecei a olhar para a casa do vizinho e não conseguia entender. Ele é alguém que não serve a Deus, e eu sei que ele é corrupto, porque eu sei que ele faz coisa errada na empresa, que o dinheiro que ele ganha não é lícito, eu sei disso, mas eu vejo que a casa dele sempre está bem reformada, que ele sempre troca e tem carro zero, que ele sempre sai de viagens para poder curtir com a sua família. Eu vejo no Instagram as fotos que eles postam, sempre comendo do bom e do melhor. E eu, que estou na igreja servindo ao Senhor, que caminho com os meus filhos, que procuro manter uma fé, uma piedade, uma devoção a Deus, eu não tenho isso. Muitos de nós caem sobre isso, porque começa a ver a prosperidade do mal. E por que eles têm e eu não? Abacuque também sente isso. Deus, nós somos o seu povo, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos tirou lá do Egito, o Senhor cuidou de nós por 40 anos no deserto, o Senhor deu essa terra para nós para conquistarmos. E agora, Deus, uma nação ímpia está querendo vir sobre nós, e parece que o Senhor não está fazendo nada. E assim Abacuque começa a reclamar a Deus a situação do seu povo. Abacuque é muito parecido com nós, porque ele está vendo a grande Babilônia, ímpia Babilônia, crescendo, mas o seu povo está atolado no seu pecado. Por isso que o versículo de número 1, a expressão que o profeta usa, sentença, no original hebraico é fardo. O que Deus vai falar para Abacuque é um fardo difícil de carregar. Isso é tão difícil, porque quando a gente ora, a gente espera o quê de resposta de Deus para nós? Você já vai com o coração atribulado para a oração. Aí você espera o que da parte de Deus? Alento. Você espera pastos verdejantes. Você espera repouso. Você espera descanso. Mas aí Deus, na sua resposta, traz o que? Um fardo. Um fardo difícil de carregar. Quando Abacuque fala sentença do Senhor, ele está dizendo, o que vai acontecer, o que vai ser exposto agora, não é um negócio fácil de digerir. Não é um negócio que vai bater no estômago e vai fazer bem. Vai dar azia, vai dar vontade de vomitar, vai atacar a úlcera e a gastrite. Porque é um fardo o que Deus vai trazer de resposta para o coração do seu povo. É algo difícil de ser assimilado. E é então que ele começa a mostrar o motivo da sua oração. Dos versículos 2 a 4, inúmeras vezes Abacuque mostra o que está incomodando o coração dele para que ele procure a Deus. Dá uma olhada comigo. Olha o que ele fala. Versículo 2, lá no finalzinho, ele fala violência. No versículo de número 3, iniquidade, opressão, destruição, violência novamente, litígios, discórdias. Versículo 4, lei frouxa, injustiça, ímpios cercando justos e justiça torcida. Em 4 versículos, Abacuque mostra porque o coração dele está pesado.
Ele está olhando para o seu povo e o seu povo está como? Cheio de violência. Litígios entre os seus irmãos, brigando. Os seus irmãos estão tendo discórdia, estão em iniquidade, estão oprimindo um ao outro. A justiça que deveria cuidar dessas coisas tornou-se frouxa. Então é por causa disso que o profeta clama no versículo de número 2: até quando, Senhor? Até quando nós vamos ter que continuar vendo violência, justiça frouxa, vamos continuar vendo discórdias, litígios, iniquidade e opressão? O coração do profeta extravasa e ele simplesmente questiona: até quando, Senhor, nós vamos ter que ver essas coisas acontecendo entre nós? E muitos teólogos acreditam que Abacuque começou a oração errado. Desde quando você pode questionar Deus? Dizendo: até quando, Senhor? O Senhor não vai agir diante do que nós estamos vendo? Mas até quando não é uma pergunta pecaminosa. Não é algo que não pode ser feito. Eu não sei você, mas eu aprendi que diante do sofrimento, da dor e das crises, a gente nunca pode perguntar a Deus por quê. Mas a gente pergunta para quê? Vocês também aprenderam assim? Onde está escrito? Onde está escrito isso? Que a gente não pode perguntar a Deus por quê ou para quê. Mas Abacuque está ensinando para nós que isso aí não existe. Porque a pergunta que ele está fazendo ao Senhor é: por que, Deus, essas coisas estão acontecendo? Mas ele vai mais fundo. Parece que ele está dizendo assim: Deus, o Senhor está vendo o mal acontecer, mas o Senhor não está fazendo nada? O Senhor está inativo diante do que está declaradamente acontecendo? Por isso Abacuque ensina para nós que isso não é uma sentença, uma expressão, pecaminosa, e nós vamos ver por quê. Quando Abacuque ora dizendo até quando, ele não está dizendo assim: Deus, eu vou agir com as minhas próprias mãos para resolver esse problema. Ou, Deus, eu quero que a minha justiça seja estabelecida em meio ao que está acontecendo. Quando ele ora, até quando, Senhor, ele não está cobrando Deus. Isso é preciso entender. Ele não está cobrando Deus de fazer alguma coisa. Mas ele está simplesmente dizendo: Deus, eu confio na sua justiça. E o que eu estou vendo não tem nada a ver com a sua justiça. O que ele está orando quando ele diz: por que, Deus, o Senhor não está fazendo nada? Ele está simplesmente dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor é justo, mas o que a gente está vendo é injustiça. Deus, eu sei que o Senhor é reto, mas o que nós estamos vendo é caminhos tortuosos. Deus, eu sei que o Senhor é bom, mas o que nós estamos vendo é maldade. Deus, eu sei que o Senhor faz as coisas melhores possíveis, mas o que a gente está vendo agora é tragédia. Deus, é por causa da sua santidade que eu estou orando assim. Não é diferente? Ele não está dizendo assim: Deus, já que o Senhor não está fazendo, eu vou fazer, porque parece que o Senhor está dormindo. Olha, Deus, porque o Senhor parece que debandou para o lado do mal, eu vou agir com bondade, eu vou lutar pelo meu povo. Ele não está fazendo isso. Mas quando ele diz: por que, Deus, o Senhor não está fazendo nada? Ele está preocupado com a santidade de Deus, porque ele está vendo que o povo de Deus está andando por caminhos muito perigosos, e ele então está buscando a Deus para dizer: Deus, eu estou a favor da santidade do Senhor, da justiça do Senhor e da retidão do Senhor. Eu não acho que isso seja algo que combine com quem é Deus. Por isso que quando nós oramos, e aqui o profeta ora: até quando, Senhor?
ele está rogando a Deus para o caráter justo e santo de Deus sobre o pecado. Então nós podemos fazer isso. Quando a gente olha para a roubalheira da política, a gente diz: Senhor, até quando nós vamos ter que ver essas coisas acontecendo? Estava conversando ali com o seu Samuel, dizendo que as vacinas agora já andaram desviando vacinas para vacinar os políticos, as famílias deles, gente que nem era para estar vacinando ainda, mas porque estão no poder, acham que pode fazer o que bem querem, e pessoas que estão morrendo, precisando, vão ficando para trás para poder, gananciosos, passarem na frente. A gente pode orar: Deus, até quando essas coisas vão acontecer? E não é por causa da minha autojustiça, é por causa da santidade do Senhor. E o crente, ele não tolera essas coisas, porque ele conhece o caráter do Deus que ele serve. O crente não pode ficar calado diante dessas coisas. Aí você vai dizer: mas quem sou eu para lutar contra essas coisas? Você pode abrir a sua boca e orar e dizer: Deus, até quando nós vamos continuar vendo essas coisas? Porque o que a Bíblia me mostra é um Deus de caráter santo e justo, e essas coisas são contra a santidade e a justiça do Senhor. Até quando, Senhor, essas coisas vão ser assim? A gente pode orar. Eu não estou dizendo que eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu não estou dizendo que isso está me afetando porque eu sou reto, porque eu sou puro, porque eu sou extremamente santo. Não, o meu Deus é isso. E essas coisas não combinam com quem é o Deus que eu sirvo. E por isso eu posso dizer: até quando, Senhor, nós vamos ver essas coisas acontecendo? Até quando, Senhor, nós vamos ver pessoas morrendo nas filas dos hospitais? Até quando, Senhor, nós vamos ver pais de família sofrendo por causa do desemprego? Até quando, Senhor, nós vamos ver uma política defasada de gente corrupta que pensa somente em si mesmo? Até quando, Senhor, nós vamos ver o mal invadindo a igreja por meio da sua liderança pervertida? São coisas que a igreja deve orar. Até quando, Senhor, essas coisas vão ser assim? Violência, opressão, iniquidade, maldade e todo tipo de sujeira. Mas para que você não fique em dúvida, abra comigo a sua Bíblia lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, por favor. Apocalipse 6, eu quero ler os versículos 9 a 11. Apocalipse 6, 9 a 11. É a abertura dos selos. E nesse quinto selo, olha o que acontece. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com forte voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. O cenário que nós temos é de almas, pessoas que foram mortas por causa do Evangelho de Jesus e por causa do seu testemunho do Cristo, que morreram por causa disso e estão diante de Cristo. Eles estão aonde? No céu. Eles estão na eternidade, eles estão com Jesus. Mas qual é a oração deles? Até quando, Senhor? Até quando o Senhor não vai julgar nós que fomos mortos pelo seu nome? Até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? E olha o que ele diz no versículo 10: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro?
Ele está rogando a um caráter que pertence a Deus. Eles não estão dizendo assim: Senhor, olha, porque nós pregamos o Evangelho, eu acho que o Senhor tinha que fazer alguma coisa por nós para dar um mérito aí, um merecimento, porque a nossa cabeça foi colocada na forca por causa do seu nome. Olha, Deus, nós fomos jogados nas arenas para lidar com leões famintos por causa do nosso testemunho de quem era o Senhor. Eles não estão dizendo isso. E eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com o quê? Com a santidade e com a justiça que é de Deus. Por isso eles dizem: até quando, Senhor? Tu não vai agir com justiça e vingar o nosso sangue? Percebam que Jesus não fala: cala a boca, não se diz isso aqui. Ele não faz isso. Ele acolhe o pedido. E no versículo 11 ele coloca uma veste branca. Uma veste branca simboliza o quê? Pureza. Eles são almas que estão diante de Deus. Agora elas são almas puras. Eles são santos. É oração saindo da boca de santo. Até quando, Senhor? E o que Jesus diz para eles? Calma. Eu não esqueci. Espera mais um pouquinho, que aí vocês vão ver o que vai acontecer. Então, quando o profeta ora pedindo: Deus, até quando? Ele está clamando pela justiça de Deus, pela santidade de Deus. Por isso, clamar até quando é uma oração de alguém que tem esperança em ver Deus agir. É uma oração esperançosa na ação de Deus, na justiça de Deus, na santidade e na retidão de Deus. Quando o profeta ora até quando, a preocupação dele é o zelo por Deus, pela santidade e pelo nome de Deus. Então, Abacuque está correto em fazer essa oração. Ele está colocando a sua expectativa diante do Senhor, e não nele, e não nas coisas dele, e não no povo, mas ele está preocupado com Deus que pode resolver. E ele não fica acomodado diante do mal. Parece que a gente vive um momento de entorpecimento. A gente vê o mal e parece que está tudo bem. A gente nem ora contra essas coisas. A gente está como sedado. Fecha os olhos e finge que não é com a gente. E talvez isso seja um reflexo do que a própria mídia faz. Não sei se você já parou para pensar nisso. Você está assistindo o jornal e de repente você vê uma catástrofe, uma chacina, gente que foi morta de maneira cruel, e aquela coisa que o nosso coração fica até revoltado. Acaba de falar daquilo, vamos então para a classificação do Brasileirão. A gente está assim. A gente vê o mal, na hora a gente fica contorcido de raiva, mas depois, poxa, deixa eu ver como que o meu time está aqui na classificação. Esquecemos daquilo que passou. Mas a gente não pode esquecer. A gente tem que olhar para isso, dobrar o joelho e clamar por justiça. Deus, até quando essas coisas vão ser assim? Então, não é errado nós orarmos assim, desde que façamos para a glória do nome do Senhor, e Ele mesmo vai nos ouvir. Amém? Paro aqui para que a gente possa ir com calma. Muita coisa acontece só nesse capítulo de número 1. Mas a gente se une a Abacuque. Até quando, Senhor, nós vamos ver o mal parecendo sobressair sobre o bem? Até quando, Senhor, nós vamos ver injustiça afrouxando a justiça? Até quando, Senhor, nós vamos ver essa corrupção, essa maldade? Até quando, Senhor, nós vamos ter que presenciar essas coisas? E roguemos pela justiça de Deus, para que Ele intervenha e Ele cuide de nós. Amém? Vamos nos colocar em pé? Vamos orar?
Obrigado, Deus, por esta manhã na presença do Senhor. Obrigado pelo profeta Abacuque, que nos faz identificarmos com ele e muito, porque ele é gente como a gente, que também sente na pele a injustiça, a maldade, que também vê o seu próprio povo se corrompendo. Ele não está dizendo contra a maldade dos de fora, mas ele está vendo a maldade dentro do seu próprio povo, o povo escolhido de Deus. Senhor, nós nos unimos a Abacuque para também dizer: até quando, Senhor, nós vamos ver essa sujeira toda? Até quando, Deus, nós vamos continuar vendo corrupção, mentiras, inverdades, injustiça, justiça frouxa, maldade, iniquidade, opressões, violência? Até quando, Senhor? Nós fazemos isso porque cremos na Sua santidade, cremos na Tua justiça, no Teu poder, na Sua soberania, no Teu cuidado, no Teu zelo. Fazemos isso em temor e tremor diante do nosso Deus, porque sabemos quem é o Senhor. Por isso, Pai, nós nos unimos e clamamos a Ti pela Tua justiça, em nome da Tua santidade e da Tua pureza. E Deus, começa isso em nós, porque nós somos injustos, porque nós somos impuros, porque nós somos fracos, porque nós desviamos do caminho. Por isso oramos até mesmo por nós. Até quando, Senhor, nós seremos assim? Então, Deus, começa em nós. O tratamento começa no nosso coração, para que a gente possa ter os olhos abertos para ver o nosso Deus em ação, para que possamos continuar crendo e caminhar firmemente contigo. Que o Senhor cuide de nós, cuide da Tua igreja, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos sustenha nas Suas fortes mãos, e que o Senhor, ó Deus, caminhe conosco, e que a gente continue adorando e servindo ao Senhor com fidelidade e obediência. Que a glória seja dada a Ti e somente a Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém.